Hola, maestro médico, todo tranqui? Bom, eu já estava pesquisando há mais de 2 anos, há 2 anos e meio, em vir para cá, para a Argentina, para fazer medicina. E no meio de tudo isso teve a pandemia, eu engravidei, eu tenho uma filha de 2 anos e eu fui adiando, mas sempre buscando mais informação, buscando sobre a medicina aqui, né? Estudando a língua também, porque é uma das coisas, assim, essenciais, gente, porque não é só na faculdade que você vai usar. A gente, às vezes, faz um cursinho focado só no CL, pensando só na faculdade. Mas não, gente, a gente vai usar pra vida depois, pra viver aqui, pra pedir um pão, pra pedir um Didi, que seria o Uber do Brasil, aqui se chama Didi, né? Pra várias coisas você vai precisar de espanhol. Então, a primeira dica, assim, que eu já falo de cara é, gente, faça um curso de espanhol bom, principalmente para conversação. Não foque só no CL. CL é muito bom e é realmente difícil para quem não tem um espanhol corriqueiro, mas o dia a dia é muito mais difícil, acreditem. Então, aí, voltando, né? Eu estava pesquisando, estava enviando naqueles grupos do Facebook, que tem vários grupos do Facebook de medicina de brasileiros vindo fazer medicina na Argentina. Também é super fácil de você encontrar apartamentos por lá. Geralmente eles são bem mais caros ou com uns contratinhos meio complicados, né? Mas dá pra encontrar, viu, gente? Vale a pena ficar olhando direto, porque às vezes alguns donos diretos postam, ou até alguns brasileiros postam de donos. Foi o meu caso, mas eu vou chegar lá depois. Bom, vamos lá. Eu tava pesquisando em um grupo e aí apareceu uma publicação pra mim escrito assim: era um brasileiro que estava voltando pro Brasil e ele ia entregar o apartamento dele. O apartamento dele era no microcentro, que é também onde eu moro atualmente, mas o apartamento dele era um pouquinho mais pra frente, né? E aí eu entrei em contato com ele. A princípio, como era um mês para entrar, o calção que ele tinha dado ficaria já como meu calção e eu pagaria o calção para ele. Até aí, maravilhoso, né? Porque ia gastar super pouco. O aluguel já era bem abaixo do que estava se pagando naquela época, então eu me animei, mandei mensagem, mas eu achei que já teria sido alugado, né? Mas ele não tinha sido alugado ainda. E aí eu comecei a conversar com ele, nós fizemos chamada de vídeo com a pessoa, fizemos chamada de vídeo 3 vezes e assim, o que foi complicado foi que o calção seria $200 para ele e o mês adiantado, né, o mês que nós entraríamos, que daria em torno de, na época, 39 mil pesos, mais ou menos. Quando eu cheguei aqui, o peso estava valendo 42, R$1 estava valendo 42 pesos. Hoje R$1 já tá valendo 65, né? Hoje, no dia de hoje, porque pode ser que vai subir mais. Enfim, aí dava mais ou menos quase R$1.000 de aluguel. Mas era o que estava super dentro pra gente, porque os aluguéis, assim, em volta daqui, eles estavam já num valor muito mais elevado. Tava chegando a 60, 65. E eu queria gastar o mínimo possível de aluguel, sabendo já que teria reajuste, né? Os reajustes aqui, eles são geralmente ou semestrais ou anuais, dependendo do que for, até trimestrais, eu já cheguei a ver, que é muito complicado, né, principalmente pra gente que tá se planejando pra vir, né, enfim. Conversamos muito com essa pessoa, mais de 3 meses de conversa, até realmente decidir, né, e aí eu vim pra cá em junho, viemos, né, nós 3, vendemos tudo que nós tínhamos no nosso apartamento no Brasil, porque o nosso apartamento era alugado, juntamos o dinheiro, tínhamos mais uma reserva além desse dinheiro e viemos pra cá. Só que aí começaram algumas coisas complicadas, porque o que aconteceu? Uma semana antes de vir pra cá, essa pessoa desse apartamento, ele me disse o seguinte, ele falou: olha, a dona não aceitou, então se vocês fizerem um apartamento, vocês vão ter que pagar $200 pra mim, $200 pra ela e o mês adiantado. E aí eu virei assim, ai meu Deus. Mas ainda assim valia a pena. Então nós demos um jeitinho, né? Nos apertamos e falamos, não, vamos. Aí compramos as passagens, eu vim de ônibus pela JBL, eu saí de São Paulo na terça ou quarta-feira, não me lembro exatamente, e chegamos aqui na sexta-noite.
até então a viagem foi super tranquila. Tinha alguns probleminhas, né? Por exemplo, na minha época eu estava pedindo ainda a declaração jurada e eu não tinha impresso a declaração jurada. Também me pediram o seguro Covid, que a moça também ficou de me mandar o seguro Covid. Ela não me mandou no dia, porque ela entendeu que minha viagem seria em outro dia, mas eu ia viajar no mesmo dia. E aí foi tudo na correria e tal, mas eu consegui, com o auxílio da própria atendente, né, do JBL, eu consegui encontrar um local no meio da viagem para que eu conseguisse imprimir tudo isso e não desse problema nenhum. E no final nem me pediram nenhuma das documentações. Eu fui a única do meu ônibus que desceu na fronteira, porque eu tava com a minha bebê, e eles só olharam o RG dela, o meu RG, e falaram, tá bom, bem-vinda. E eu com várias documentações, assim, com uma folhinha, sabe, esperando que fosse me pedir várias coisas, né? Porque tem gente que fala que eu vim pela fronteira de Passo de los Libres, com a uruguaiana, né? E eu vi muitos relatos do pessoal que veio por Foz, que em Foz você precisa descer, tem a questão das malas, né, deles abrirem as malas, olharem as malas, etc. Na minha experiência com a JBL, eu não precisei de nada disso. Muito pelo contrário, a gente trouxe até muitas malas, trazemos 4 malas bem grandes e mais 3 malas de mão também bem grandes. Pagamos o excesso de bagagem, trouxemos liquidificador, panelas, e mais algumas coisinhas, tipo fralda para neném, né? Algumas coisinhas em maior quantidade. Trouxe também leite em pó da neném e nada disso foi aberto, questionado, nem nada do tipo. No meio da viagem, a Polícia Federal parou no nosso ônibus e aí pediu o RG de cada um e foi olhando um por um e perguntando o que fazia da vida, o que estava vindo fazer pra cá, quanto dinheiro estava levando, mas foi assim uma conversa super rápida. Comigo eles só pediram meu RG, olharam, perguntaram se a neném era minha, eu falei que sim. E só isso, me entregaram de volta, foi bem tranquilo. Enfim, aí no meio do caminho, quando eu tava já há um dia dentro do ônibus, essa mesma pessoa me mandou mensagem falando assim, olha, a partir de agora, se você quiser o apartamento, são $300 pra dona, porque vocês são em 3, $300 pra mim e o mês adiantado. Só que eu já tava dentro do ônibus, né, da onde que eu ia tirar R$1.000, R$1.200 a mais. E aí eu falei pra essa pessoa, eu falei, olha, eu não tenho como, eu já tô no meio da viagem, eu vendi todas as minhas coisas e tô indo. Nós tínhamos combinado tal coisa. E nesse meio tempo, eu já tinha enviado até as minhas documentações e as documentações da minha mãe e da minha filha pra que ele fizesse o contrato e me enviasse. Eu tava esperando naquele mesmo dia que ele me disse isso, que ele me enviasse o contrato. Então eu fiquei assim, desesperada, né? E aí eu falei, olha, eu não tenho como arrumar mais $200, né, de um dia pro outro. Como que eu faria isso? Impossível. Aí ele falou, não é problema meu, então você se vira e arruma algum lugar pra ficar. Aí eu pensei, meu Deus, e agora? Fora que no meio de tudo isso ainda teve uma questão de que os móveis seriam da pessoa, né, que morava lá antes, e ele topou em vender pra gente. Então ele disse primeiro que R$800 ele venderia tudo. Aí a gente virou e falou, show, né? Imagina, uma casa montada por R$800. Aí depois ele virou e falou o seguinte, não, só geladeira, fogão e a cama podem ficar, o restante eu vou levar e fica os mesmos R$800. Eu falei, tá bom, né? Aí depois ele virou e falou assim, não, você pode comprar os móveis e mandar pra minha casa aí no Brasil, e a gente faz a troca aí, porque os meus móveis são novos aqui, ele me falou. Aí eu fiz uma chamada de vídeo, né, e pedi pra ele mostrar os móveis, e os móveis não eram nada novos, os móveis tinham pelo menos, sei lá, uns 3, 4 anos. A geladeira era aquelas pequenininhas que tem aquelas tarjas, sabe, que fica amarelado, então, estava amarelado dele. E aí conversamos, né, e aí eu falei, não quero nada disso. Então eu já vim ciente de que praticamente não teria móveis no apartamento, né. Enfim, aí chegamos no meio da viagem e eu não tinha onde ficar. E eu comecei a procurar Airbnb pra ficar pelo menos uns 10 dias, que aí eu buscaria um apartamento, né, que eu tinha uma reserva, uma sobra de dinheiro. E no meio de tudo isso, o meu cartão, que era da Nubank, ele foi bloqueado pela Nubank, porque eu passei em várias cidades dele, né, porque eu tava usando nas paradas, né, então ele foi bloqueado. E
eu fiquei basicamente sem dinheiro e precisei usar o que eu tinha em reais, porque eu não tinha muitos reais trocados, porque a minha ideia era mandar tudo pela Western Union e pegar aqui no dia que eu chegasse, né? Porque eu chegaria na sexta-feira a 1h da tarde. Só que também isso não aconteceu, porque uma pessoa passou mal dentro do nosso ônibus, uma senhorinha passou muito mal, e nós ficamos mais de, se eu não me engano, 7 ou 8 horas parados. Bom, voltando porque a minha bateria acabou. Então vamos lá, o carregador está conectado aqui, mas por algum motivo ele não estava carregando. Enfim, como eu estava falando, meu cartão foi bloqueado. Uma senhora passou mal dentro do ônibus, então que eram para ser 32 horas, foram quase 40 horas dentro do ônibus. O que pra mim foi bom, porque eu tava procurando o Airbnb, como eu tava falando, e estavam absurdos os valores do Airbnb, inclusive. Tava assim, R$500 a noite, pra você ficar num hostel sem banheiro particular, né? E aí eu procurando, falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Aí eu encontrei um Airbnb, que eu ficaria mais ou menos uns 10 dias, 10, 11 dias, e ele tava dando em média de R$600, se eu não me engano. E aí eu falei, pô, é exatamente o que eu tô procurando, né? Aceitava criança, porque essa é uma das questões daqui, nem todos os lugares aceitam criança. E quando aceitam, eles contam como uma pessoa a mais, mesmo que a criança, minha filha na época tinha 1 ano, e mesmo assim conta como uma pessoa a mais. Então, assim, se preparem pra isso também. Isso é uma coisa que eu não tinha muita noção. Antes de chegar aqui, eu fiquei bem perdida e isso dificultou bastante a gente encontrar um lugar pra ficar. Principalmente um apartamento também depois. Porque a maioria dos apartamentos que a gente procurava não aceitavam criança. Enfim. Aí eu encontrei esse lugar, dava mais ou menos R$600. Eu já mandei direto, né, pra confirmar, bateu no meu cartão, já tirou o dinheiro, já pagou e estava reservado, a pessoa confirmou. Só que eu mandei mensagem e ela não respondia a mensagem, ela visualizava e não respondia. E aí eu fiquei assim, ai meu Deus, se a gente chegar lá e não for, sei lá, não existir, o que eu vou fazer, né? E aí o tempo foi passando, e a gente chegou na Argentina. Chegamos super tarde, era pra chegar a 1h, nós chegamos às 7 horas da noite. Ou seja, não daria pra, e era uma sexta-feira, não daria pra tirar dinheiro pelo Western Union. Ele estava sem dinheiro físico e nesse meio tempo eu fui falando com um transfer, né? Eu contratei um transfer que iria buscar a gente e faria um câmbio pra mim pelo Pix. Então eu já tava tipo... Só que aí o que aconteceu? Como o nosso ônibus atrasou, o transfer que eu tinha fechado, ele não pôde estar lá na hora. E aí nós ficamos lá, e aí ela tentou dar um jeitinho e mandou um taxista pra gente. Só que assim, o taxista ele não falava português, o meu espanhol estava bem mais ou menos ainda. Eu falo bem espanhol, só que a minha questão é que quando eu cheguei aqui, eu não tinha muita prática deles no dia a dia. Então, e o espanhol daqui deles é um pouco diferente do que a gente está acostumado a estudar no Brasil. Então, eu fiquei meio perdida, assim. E aí, o que aconteceu? Esse taxista, ele me disse que o Airbnb que eu tinha fechado era muito longe. Ele falou que ficava, tipo, a 1h30. E ficaria muito tarde pra gente chegar até lá e se tivesse algum problema, eu ter que voltar. E ele falou que ficaria muito caro. Aí eu falei pra ele, bom, então, será que você não consegue me indicar um hotel, um hostel, por aqui que aceite criança, que eu possa pagar também, tipo, pelo menos, sei lá, 2 noites, e aí amanhã cedo, né, que seria no outro dia, eu ia lá e tentava descobrir o que estava acontecendo. Eu já tinha mandado também mensagem pro Airbnb, pro suporte do Airbnb, falando porque a dona do apartamento não estava me respondendo, né. E aí ele falou que não tinha. Aí eu liguei pra moça que eu tinha fechado o transfer e ela falou pra mim, olha, não tem. Ai, você quer? Então vai pro Hilton, vai pro Ibis. Aí eu fiquei assim, gente, se eu pudesse pagar um Ibis, um Hilton, eu teria fechado um Airbnb de R$500 a noite, tava tranquila chegando, né? Mas enfim, aí o taxista me falou o seguinte, ele falou, olha, se você quiser, a gente pode ir até lá, eu moro próximo desse endereço e se não existir realmente Airbnb, você dorme na minha casa. Aí eu olhei assim, eu falei, não, né? Obrigada. E nós saímos do táxi
E ficamos lá na rodoviária e isso foi passando a hora, foi dando 9 horas, 10 horas, 11 horas da noite. E eu, meu Deus, o que vai acontecer a partir de agora? Aí no meio disso tudo, eu tinha pego o número de uma pessoa que estava no mesmo ânimo que a gente. Inclusive um beijo pra você, Rudy, se você estiver vendo isso. Foi o anjo da nossa vida e salvou demais a gente naquele dia. Então, eu tinha pego o número dele e eu mandei mensagem pra ele, explicando tudo o que estava acontecendo. Na mesma hora ele me respondeu, já procurou lá, achou pelo Booking, ele procurou pelo Booking, encontrou um rosto que eu pensei que tava criança. Eu logo entrei, fiz uma reserva, né, pra 2 pessoas e uma criança, e o Booking já reservou o dinheiro do meu cartão. Só que o que eu não sabia, porque eu nunca tinha feito uma viagem internacional, é que você paga quando você chega no hotel. Tipo, mesmo que tenha retirado o dinheiro da sua conta, é só pra confirmar que você tem o dinheiro. Você vai chegar e você vai ter que pagar. E aí ele também me pediu, essa mesma pessoa, ele me pediu um Didi e eu fui direto pro hotel, né? Nós fomos direto pro hotel. Chegando lá, a moça me explicou que teria que pagar na hora e tal. Mas eu expliquei pra ela que eu não tinha o dinheiro no momento, né? Porque eu fiz o câmbio pela Western Union, então eu teria que retirar, e ela super entendeu. Acho que eles estavam acostumados a receber brasileiros lá, e como eu fiz uma reserva para 3 ou 4 dias na época, então foi bem tranquilo essa parte, né? Bom, e esse foi o nosso primeiro dia em Buenos Aires, ou as nossas primeiras horas, né? Porque foram pouquíssimas horas que aconteceu tudo isso. E no meio de tudo isso, eu acho que o que eu posso deixar pra vocês, seja se vocês vêm sozinhos, seja se vocês vêm com os seus pais, ou se vocês vêm com os seus pais e com o seu filho, ou só você e seu filho, eu vou deixar algumas coisinhas que eu deixei anotado aqui, tá? A primeira de todas não tenha só o plano A. Tem o plano A, plano B, plano C, plano D, o alfabeto inteiro se você puder. Porque tudo que pode dar errado vai dar errado. Isso é um fato. Isso aconteceu muito comigo. E eu espero que não, mas é aquilo, né? É muito melhor estar prevenido do que ser pego de surpresa, né? Tá. O segundo ponto que eu vou falar pra vocês é traga reais em espécie. Traga pelo menos 100 reais em espécie. O próximo vídeo que eu vou fazer vai ser sobre o câmbio daqui, porque aqui tem o câmbio normal e o câmbio paralelo, que a gente geralmente é cotacionado pela Western Union, né? Se você for trocar em uma casa de câmbio aí no Brasil, você vai pegar por, não sei quanto tá hoje, provavelmente 35, 36 pesos. E pela Western Union tá 65. Então o ideal seria ou você trazer em reais, tipo 100 reais, por exemplo, porque vários lugares aqui aceitam reais, ou você trocar em alguma casa de câmbio só pra você ter um dinheirinho pra você trazer. Mas não venha sem dinheiro físico, gente. Aqui eu sei que pode ser uma coisa boba, mas eu não me atentei a isso. E aqui eles não aceitam Pix, né? Obviamente, porque o Pix ele é só do Brasil. Então, se você trouxer somente em Pix, pode ser que dê algum probleminha, pode ser que seu transfer não apareça, pode ser que seu ônibus atrase, seu avião atrase, várias coisas aconteçam e você fique sem dinheiro. Então traz reais em espécie, pelo menos 100 ou 200 reais, assim, no mínimo, no mínimo, no mínimo. Porque vai te ajudar muito e depois se você não gastar, você pode deixar ele guardado, que ele não vai desvalorizar, né? Terceiro, cuidado com os golpistas. Aqui tem muito golpe, principalmente de brasileiros nesses grupos e principalmente em 2 áreas. A primeira é em aluguel e a segunda é em cambista. Tem um cambista muito famoso aqui, que eu vou fazer um vídeo não só sobre esse cambista, mas sobre todos os golpes que vem, os mais comuns, né? Mas sempre se atente, nos grupos sempre tem o pessoal falando, tal pessoa, tomei um golpe, esse aluguel aí não é muito legal não. E tenta conhecer também as leis de aluguel. Tem vários sites, eu posso deixar aqui os sites também, que eles são bem básicos e você pode conferir quais são as regras, as leis daqui. E aí isso vai te ajudar bastante também em você procurar o seu apartamento, certo? E se possível, se você tiver o contato de alguém aqui, se você quiser entrar no meu Instagram, eu vou deixar meu Instagram aqui embaixo, não sei aonde, mas eu vou deixar meu Instagram pra vocês. E se possível, tenha o contato de alguém que está aqui.
porque isso vai te ajudar muito na hora que você chegar aqui e estiver perdida, sabe? Ou se der algum problema, qualquer coisa. Se eu não tivesse o número dessa pessoa, eu não sei o que eu ia fazer, honestamente, naquele dia. Então, tenha o número de alguém, isso vai te ajudar demais, demais. E nunca é ruim, né, você ter um contato num país estranho, principalmente se você vier sozinha. Bom, eu acredito que esses são os básicos para você ter um dia tranquilo, certo? Seu primeiro dia ser melhor do que o meu foi. Então é isso, gente. Eu tive mais perrengues no outro dia também, no meu segundo dia, que foi um sábado. Eu tive vários outros perrengues. Se vocês quiserem saber, eu gravo pra vocês também. Eu pretendo não só começar esse canal, mas continuar esse canal fazendo vários vídeos, porque eu acho que me faltou muita informação, apesar de eu ter pesquisado muito, tem coisas que ninguém fala. E eu quero estar aqui também para mostrar o dia a dia, principalmente como é estudar e ter um filho, porque já é uma tarefa difícil no dia a dia. Imagine então você estudando medicina, né? E na Argentina, em outra língua, com outra cultura, com outras coisas. A questão da criança mesmo, né? A minha filha se chama Maria e a Maria, ela teve uma adaptação muito boa, mas ela demanda muita atenção. Então, esses são pontos também que eu gostaria de estar falando aqui, ok? Então, não esqueçam de se inscrever, de dar like e deixar nos comentários. Se vocês ficaram com qualquer dúvida, qualquer coisa do tipo, vocês podem falar aqui embaixo pra mim, que eu vou responder todo mundo. Se quiser algum vídeo específico, pode me mandar e eu vou atualizando vocês também pelo meu Instagram, tá ok? No Instagram eu geralmente posto meu dia a dia aqui, eu posto dicas, eu posto tudo que puder ajudar, ok? Um beijo e até a próxima. Tchau!